Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Dalarme Júnior e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre teoria de conjuntos. É isso aí. A primeira aula do nosso curso Matemática do Zero vai falar sobre conjuntos. Aqui a gente não vai ter tempo e nem necessidade de abordar toda a teoria de conjuntos, mas alguns aspectos que vão ser interessantes e muito importantes para que a gente possa dar continuidade nesse assunto, certo? Então vamos lá. Conjuntos. Bem, mas o que são conjuntos, né? Então, nós podemos dizer que conjuntos são toda e qualquer coleção. Então, por exemplo, se você tem ali uma coleção de brinquedos, se você tem uma coleção de canetas, se você tem uma coleção de livros, toda aquela coleção a gente pode falar de que é um conjunto. Por exemplo, um conjunto de livros, um conjunto de carros, um conjunto de brinquedos, um conjunto de canetas, certo? Além disso, podemos falar aqui também que todo grupo de pessoas, animais ou objetos é um conjunto, certo? Bem, então vamos lá. Agora que já sabemos o que são conjuntos, vamos para alguns exemplos, né? Então, temos aqui dois conjuntos, certo? Um deles nós temos João, Ana, Luiz, Beatriz, Simone e Pedro. Então, nós podemos classificar esse conjunto, vamos dizer que ele é, bem, um conjunto de nomes de pessoas, certo? Perfeito. Esse é o nosso primeiro conjunto. O segundo conjunto, porém, nós temos o seguinte: Fox, Palio, Uno, Vectra, Celta e Gol. Então esse conjunto ele é formado por nomes de carros, certo? Ah, Pablo, mas ele é formado por carros? Bem, não, nomes de carros, né? Porque ele seria formado por carros se nós tivéssemos todos esses carros num estacionamento e eles ali juntos, certo? Então, nomes de carros. Bom, vamos ver então se a gente entendeu. Vamos formar um novo conjunto. E esse conjunto ele vai ser composto pelas cores da bandeira. A nossa bandeira querida. Certo? Bem, então esse conjunto ficaria assim. Temos na bandeira as cores verde, amarelo, azul e branco. Vou escrever aqui em cima. Certo? Esse daqui é o conjunto das cores da bandeira do Brasil. Perfeito. Bom, mas assim, se toda vez que precisarmos falar sobre um conjunto, a gente tiver que desenhar dessa forma aqui, né, fazer esse grande desenho e colocar todos os nomes dentro, vai ficar meio inviável. A gente toma muito espaço aqui na folha, né? É meio complicado. Mas tem uma maneira mais fácil de escrever esses conjuntos. E a gente vai ver agora como fazer a notação de conjuntos, né? Então temos aqui que para escrevermos um conjunto, utilizamos chaves e vírgula. Chaves, para quem não se lembra, para quem não se recorda, é isso daqui, ó. Certo? Aqui você finge que está igual, né? E vírgula é a famosa vírgula, essa daqui que a gente usou aqui também. Vamos lá então. Vamos então fazer a notação desses conjuntos. Bem, temos aqui esses dois exemplos. Nesse primeiro caso aqui, temos que essa notação se refere a esse conjunto aqui, certo? Aos nomes de pessoas. Então temos aqui Ana, João, Beatriz, Luiz, Simone e Pedro. Então esse grande conjunto aqui, ó, ele está denotado somente dessa maneira. A gente usou chaves e escreveu tudo que tem naquele conjunto aqui dentro, certo?
Da mesma forma, o segundo conjunto, esse daqui, nomes de carros, certo? Então escrevemos aqui Fox, Palio, Uno, Vectra, Gol e Celta. Bem, se nós formos escrever esse terceiro conjunto, como ficaria? Vamos ver. Primeiro nós abrimos chaves, certo? Deixa eu só fazer uma chave mais bonita aqui. Escrevemos chaves, né? E escrevemos tudo que está dentro daquele conjunto. Então vai ser verde, azul, amarelo e branco. E fechamos as chaves. Perfeito. Então aqui nós fizemos a notação daquele nosso terceiro conjunto. Beleza? Bem, aqui nós podemos ainda fazer uma outra coisa que vai facilitar a nossa manipulação, né? Bom, se toda vez que eu for precisar ficar falando de um conjunto, eu tiver que escrever ele dessa forma, ou dessa, fica muito grosseiro. Assim, toma um tempo muito grande, tem que ficar escrevendo. Então, qual a alternativa que nós podemos tomar nesse caso? Bem, aqui nós podemos fazer da seguinte maneira. Nós podemos dizer que isso daqui é igual e colocar uma letra aqui na frente. Vamos colocar a letra N de nomes, de pessoas, certo? Ou melhor, vamos colocar a letra P, que se trata de pessoas. Aqui, vamos usar a letra C. E aqui, a letra B, que trata da bandeira. Aqui de carros e aqui de pessoas, certo? Bem, eu posso escolher essa letra, qual eu quiser. Eu escolhi essas porque eu acho que fica mais claro para o nosso entendimento. Então, toda vez que eu for falar desse conjunto aqui, eu não preciso mais escrever ele. Eu posso usar somente a letra P, certo? Vamos lá então. Agora, nós temos uma outra característica, né? Vamos falar sobre pertencer a um conjunto. Vamos falar o que é um elemento e como ele pertence a um conjunto. Bem, elemento é cada um dos indivíduos, dos animais ou dos objetos dos nossos conjuntos. Então, nesse caso aqui, no conjunto P, certo? Nós temos que Ana é um elemento do conjunto, João é um elemento do conjunto, e assim para todos esses elementos, certo? Da mesma forma, Fox é um elemento do conjunto C, verde é um elemento do conjunto B, e assim vai. Bem, dizemos que um elemento X pertence a X, um X pertence a X, e denotamos, ou, entre aspas, escrevemos, X pertence a X. Bom, mas espera aí, Pablo, agora você complicou tudo. Estou vendo X ali, já está tudo perdido esse negócio. Calma, pessoal, calma. Vamos lá. Vamos com calma, vamos entender. Esse X aqui é menor que esse, por isso é um X e aqui um X, né? Aqui estamos falando que X é um elemento, certo? E ele pertence a um conjunto X. Então isso daqui, ó, é um elemento e isso daqui é um conjunto, certo? Então se a gente fosse escrever esse conjunto, ele ficaria assim, ó, X igual, abre aspas, X, fecha aspas. Certo? Assim ficaria o nosso conjunto X. E eu escrevi aqui denotamos e entre aspas escrevemos, porque denotar tem o sentido, o significado de usar símbolos ou algo parecido, alguns sinais para significar alguma coisa, né? Então aqui, ó, nesse caso, os nossos sinais ou símbolos matemáticos são esse daqui. A gente escreve isso daqui, que significa que X pertence a X, ou o nosso elemento X pertence ao conjunto X, certo? Bem, vamos
dar alguns exemplos. Por exemplo, se nós tomarmos os nossos conjuntos anteriores, né, nós podemos dizer que Ana, ela pertencia ao conjunto P de pessoas. Então escrevemos Ana pertence a P. Né? Fox, que é um carro, um modelo de carro, ele pertence ao conjunto C. Então, denotamos Fox pertence a C. E azul, que é uma cor da bandeira do nosso Brasil, pertence a B. Certo? Isso daqui é bom ficar bem claro para vocês. Isso daqui a gente vai usar bastante durante o nosso curso. Vamos lá. Outra coisa muito importante, continência de conjuntos. O que é a continência? É quando um conjunto menor está dentro de um conjunto maior. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, nós temos esses dois conjuntos. O B, que é aquele que a gente já conhece, da bandeira do nosso Brasil, e o conjunto Z, certo? O B, ele é formado pelas cores amarelo, verde, branco e azul. Porém, o conjunto Z, ele é formado somente pelas cores azul e branco. Então, dizemos que Z está contido em B e denotamos Z contido em B, certo? Isso daqui é os nossos símbolos matemáticos para dizer que esse Z ele está dentro do B, certo? Mas vamos prestar atenção em algo, pessoal. Z não pertence a B. Por quê? Porque aqui, ó, e aqui, a gente está falando de conjuntos, certo? E esse cara aqui, ele faz referência a uma operação entre elemento e conjunto, né? Ele quer falar sobre elemento. Aqui, ó, tinha que ter um elemento antes, e não é. Então, sempre que você vê esse esão, você lembra de elemento. A gente só vai usar ele quando estiver falando de elemento. Nesse caso aqui, a gente está falando de dois conjuntos, então está errado usar ele. E aqui embaixo é a mesma coisa. Esse C, ele faz referência a conjunto. E antes aqui, ó, eu não tenho um conjunto, eu tenho um elemento. Então essa anotação aqui também está errada, certo? E aqui vamos apresentar também alguns sinais que são importantes. Alguns já vimos e outros não vimos ainda, mas é fácil de entender, beleza? Ó, esse primeiro aqui, ó, pertence, certo? Esse a gente já viu, faz referência quando um elemento pertence a um conjunto. Esse de baixo aqui, ó, não pertence, certo? Bem, a gente usa ele igual a gente usa de cima, quando a gente quer falar de elementos em relação a conjuntos. Mas, como está claro aqui, quando um elemento não pertence a um conjunto, a gente vai usar ele, certo? Por exemplo, vamos pegar o caso de que Fox, né? Vou escrever aqui em vermelho. Fox não pertence a P. Por quê? P é o conjunto de pessoas. E o Fox não está lá dentro. Fox é um nome de carro, certo? Desse lado direito, C está contido em, ou somente contido, né? Ele significa que um conjunto está contido em outro conjunto. Mas a gente costuma falar que um conjunto está contido em outro, né? A gente corta algumas palavras aqui porque fica mais prático. Esse sinal de baixo significa o contrário, quando um conjunto não está contido em outro. Então, por exemplo, a gente tem que P não está contido em C. Bem, aqui vai ficar confuso. Vamos usar B, né? O conjunto das cores da bandeira. Então, P não está contido em B, certo? Aqui embaixo temos o sinal de igual, que a gente já sabe, quando uma coisa ela é igual a outra. E esse sinal aqui, ele é um pouco diferente. Ele significa que está contido ou é igual. Por enquanto, guarda esse sinal com você. A gente não vai usar por enquanto, mas mais para frente a gente vai usar e é bom você ter ciência já do que ele significa, certo? Então, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem o seu curtir aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber
todas as notificações de quando eu postar mais vídeos, inclusive vídeos do nosso curso, Matemática do Zero. E se você tem alguma sugestão ou algo que você queira compartilhar comigo, pode escrever nos comentários que eu lerei com muita atenção. Então é isso, um grande abraço e até mais.